Hello, hello, first graders! How are you doing? I hope everyone's well. Are you ready for another English class? So, grab your things and here we go. Hoje nós teremos uma aula de interpretação de texto e vocabulário. Portanto, abra sua apostila lá no módulo número 13, página 396. Alguém perguntou se é a apostila número 1? Exatamente, ainda estamos na apostila número 1. Muito bem, mas logo, logo iniciaremos a número 2. Por hora, abra então no módulo 13. And here we go. Dando uma olhadinha aí no módulo 13, na aparência do texto, a gente já tem alguns aspectos importantes. A gente tem uma arvorezinha verdinha aí, a gente tem algumas coisas escritas em verde, o título do texto, Mirror Go Green. Isso nos dá a entender que nós falaremos, o texto tratará sobre algo envolvendo questões ambientais, questões sustentáveis, envolvendo ecologia, possivelmente. Isso é bastante importante quando você vai ler algum texto em inglês. Sempre procure bater o olho no texto. O que será que esse texto vai tratar? Dá uma olhada ao formato do texto. Então, já à disposição do título do texto, com essa arvorezinha, a gente já sabe que vai trazer, então, questões relacionadas ao meio ambiente. E essa leitura prévia que você faz antes de começar o texto é extremamente importante, porque várias coisas que você sabe a respeito desse tema já vêm na sua cabeça. Complementando a leitura das questões, se elas estiverem em português, quando você vai ler o texto, você consegue ler com mais propriedade. Então, aí sempre faça essa leitura prévia. É aqui a parte de vocabulary. E nessa parte de vocabulary, a gente tem algumas coisas importantes. Então vamos fazer assim. Quando a gente tratar de vocabulário e eu pedir para você pausar a aula, então você pausa a aula, faz os exercícios e depois você volta. É extremamente importante você fazer os exercícios no momento que eu disser que você tem de fazê-los, tudo bem? Bom, exercise number 1. Ele diz o seguinte: complete the sentence using earn, win and gain. Então a gente tem aqui algumas opções para nós completarmos as frases. Se você procurar no dicionário, você vai ver que a tradução de earn, a tradução de win e a tradução de gain é a mesma, ganhar. E qual é a diferença entre esses vocabulários? Vá fazendo uma flechinha aí e vai anotando. Toda vez que a gente usa earn, a gente está falando sobre earn money. Então, se a gente ganha dinheiro, sempre está ligada à ideia de earn. A ideia de win está ligada a uma ideia de competition. Então, win você vai utilizar quando nós estivermos falando de competição. E o que sobrou, você pode usar o gain. Então, earn, dinheiro. Win, competition. E gain é o que sobrar. Então, nesse momento, dá uma pausa na aula, faz os exercícios de A a F, completando com earn, win e gain. Assim que você terminar, você corrige aqui. É importante que você faça. Pausa a aula agora, tudo bem? Muito bem. Suponho que você já fez o exercício, então vamos corrigir. A letra A fala assim: I'm sure he will the prize. When we are talking about prize, we remember competition. Então, prize, de prêmio, me remete aí a uma ideia de competição. Se o prize me remete a uma ideia de competição, a gente só pode usar nessa frase win. Lembra que win está ligado à ideia de competição. Eu ganhei um prêmio, I win the prize, né? Estou certo que ele ganhará, né? He will win. Esse will aqui como auxiliar de futuro. Letter B. How much do you a year
Veja só, aqui eu estou querendo saber qual é o salário, quanto você ganha por ano. Se eu estou falando de salário, se eu estou falando de dinheiro, o verbo em inglês a ser utilizado vai ser earn. So, how much do you earn a year? Então, quanto você ganha? É interessante você ver que o interrogativo aqui é how much, porque o substantivo money, ele é um substantivo incontável. Mesmo implícito nessa frase, a gente está se referindo a money. How much money? Sempre que tiver money, how much? Quanto dinheiro? E se é dinheiro, então o verbo vai ser earn. Letter C. He possessions of the house when his father died. Ou seja, a gente está falando aqui de gained, né? Ou seja, ele ganhou a posse, the possessions of the house when his father died. A gente não está falando de dinheiro, nós não estamos falando de uma competição, porque o fato de ter a casa não é um dinheiro vivo que está entrando, mas sim um patrimônio. Então não entra na regra do earn, nem na regra do win. Letter D. They the war, although it cost them millions of lives. Faça, por favor, uma flecha em cima da palavra although. Although é uma conjunção que significa embora. Although. Embora. Ou seja, vencer a guerra. Se eu estou falando de guerra, nós estamos falando, obviamente, de uma competição, é uma batalha. Portanto, o verbo a ser utilizado vai ser win. Tem alguém me perguntando, por que ficou won? Porque é o passado, né? Se a gente está falando aí de uma guerra, olha lá, eles venceram a guerra, entretanto, custou aí milhões de vidas. Esse lives aqui é o plural de life. Life com FE, o plural fica com VES. Life, lives, tudo bem? They won the war, although it cost them millions of lives. E eu sei que esse cost está no passado, porque depois do it, eu não tenho nenhum S aqui. O verbo custar em inglês é to cost, cost, cost. Se ele estivesse no simple present, eu teria um S aqui, indicando ainda mais que a frase está no passado. Por isso, win, won. Letter E. I a lot of weight while I was on holiday. Esse cara sou eu, né? Em vez no lugar de holiday é quarentena. Então veja só, eu ganhei peso. Então não é earn, não é dinheiro, não é uma competição. Então, gain. I gained a lot of weight while I was on holiday. Então eu engordei, ganhei peso aí enquanto eu estava aí de férias. Letter F. He earns his living as a teacher. Então ele ganha a vida como professor. He earns his living as a teacher. Então, no sentido de ganhar dinheiro. Por que eu pus esse S aqui? Porque é simple present. Todo verbo no presente simples, para he, she, it, nós temos que colocar um S no verbo. E se ele ganha a vida, estamos falando de dinheiro. He earns his living as a teacher. So far, so good. I know you did a very good job. Esse exercício número 2, ele vai trazer algumas expressões para nós escrevermos em inglês. Primeiro, ele fala com dinheiro. You may pay the bill in cash. Toda vez que a gente usa a expressão cash, nós estamos falando em dinheiro vivo. Portanto, you may pay the bill in cash. Ou em cheque, by check or check. Tudo bem? Essas duas expressões significam cheque. Ou com o cartão de crédito, or with credit card. Então, dinheiro, cash. Cheque, check. And cartão, credit card. Number 2. Try to understand the meaning of gadget in the sentence. Então, ele traz aqui uma expressão, um vocabulário aqui, uma palavrinha. E ele pede que, dentro do contexto, a gente tente chegar na tradução dessa palavrinha. É justamente o que você tem que fazer quando você lê um texto. Você não precisa se desesperar alucinadamente se você não conseguir fazer a leitura daquela palavra lá sozinha. É difícil mesmo às vezes. Então, use o contexto para chegar na tradução de algumas palavras que você precisa para entender o texto. Ele fala o seguinte: a gadget is a small piece
of electrical or other equipment with a particular purpose. Então, gadget está falando sobre um aparelho, um dispositivo. E certamente você se lembra de um filme chamado Inspector Gadget, ou seja, era um inspetor bugiganga em inglês, né? Em português. Então, gadget, aparelho ou dispositivo. Lá no título do texto, a gente tem o seguinte: earn cash and help save the planet by recycling your old gadgets with Mirror Go Green. Ou seja, a gente já sabe que earn é a ideia de ganhar, receber dinheiro. Por isso que ele fala earn cash and help save the planet. Traduzindo, a gente tem ganhe dinheiro e ajude a salvar o planeta reciclando seus aparelhos velhos com Mirror Go Green. Então, só de olhar o título do texto aqui que a gente está analisando, nós já conseguimos delimitar o assunto todo do texto. Ele vai falar sobre reciclagem e reciclagem de aparelhos eletrônicos. Como a gente pode dar um destino melhor para os aparelhos eletrônicos que nós temos. Por isso, earn cash and help save the planet by recycling your old gadgets with Mirror Go Green. Very good. Exercise number 2. We have a verb exercise. We have to complete the chart. Tenho certeza que você aí consegue fazer isso aqui com os pés nas costas. Muito bem. Dá uma pausa no vídeo e tenta completar essa tabelinha. Vamos ver se você está bem de verbos. Vai aí agora. Pausa o vídeo e faz a tabelinha. Tudo bem? Volta aqui na correção quando você terminar. Muito bem. Vamos ver se você fez certinho. Olha lá. To pay, paid, paid é o verbo pagar. To go, went, gone, o verbo ir. To hear, heard, heard, o verbo ouvir. To get, got, o particípio passado tanto pode ser got como pode ser gotten. E a tradução é receber, obter, né? To find out, segue a regra de find. Então, a gente tem find out, found out and found out, que é o verbo descobrir. To find, found, found. And number 6, to do, did, done, é o verbo fazer. Você que fez aí, tenho certeza que se saiu muito bem. No exercício 3, novamente ele vai trazer aí a expressão green e de acordo com o contexto, a gente vai ter várias traduções para a palavra green. A gente sabe que no primeiro, né, a gente tem aí a tradução primeira da palavra, that is a color. Green is my favorite color. So, this is the very first translation. Number 2, those pears are green. Então, veja, pear é uma pera. Se eu estou falando que they are green, eu estou querendo falar que elas estão verdes. Mas em que sentido? Que elas não estão maduras, tudo bem? Aliás, a palavra madura em inglês é ripe. R-I-P-E. Tudo bem? Number 3. He was very green when he started the job. Qual será que é o sentido dessa frase? Você consegue presumir? He was very green when he started the job. Ou seja, ele começou a trabalhar. Quando se começa a trabalhar, você é o quê? Inexperiente. Então, em inglês, a gente pode usar a palavrinha green nesse sentido de inexperiente, sem experiência. Tudo bem? Number 4. I always make sure that the kids eat their greens. Olha só, aqui a gente está falando sobre verduras, lettuce. Então, I always make sure é a expressão se certificar. Ou seja, eu sempre me certifico que as crianças comeram todas as verduras. Eat their greens, ok? Eu sempre me certifico no presente que as crianças comem as verduras. 5. The site proposes a green initiative. Se eu estou falando em uma green initiative, green associado à ideia de ecologia, portanto, aqui usado como adjetivo ecológica, né? Não é qualquer iniciativa, é uma iniciativa que é ecológica. Toda aquela palavra que modifica o sentido de um substantivo é um adjetivo. Number 6. What is the meaning of go green in the text? Então, lá no texto ele fala Mirror Go Green.
Então, a ideia aí é de promover a proteção do meio ambiente. Você vai ver quando você fizer a leitura do texto que ele vai falar justamente disso. O melhor destino para os aparelhos eletrônicos que a gente tem em casa e que nós jogaríamos no lixo, mas que a gente pode dar outros destinos para esse aparelho. Por isso que a número 6 é apoiar e promover a proteção ambiental. Tudo bem? Olha só. Nesse próximo exercício, exercício número 4, ele traz alguns verbos e ele pede para a gente usar esses verbos dentro do contexto. Eu vou falar o significado dos verbos, vou pedir que você pause a aula e que você complete as frases. Quando eu falo to sound, a ideia aí de parecer. To sound, so a ideia de parecer, sound. To launch é a ideia de lançar. Essa é a ideia de launch, lançar. Together é a ideia aí de juntar, reunir. Essa é a ideia aí de together, ok? So we have to develop. Develop, a ideia de desenvolver, develop. E to find out, a ideia de encontrar. Tudo bem? Pausa a aula aí. Faz exercícios de 1 a 5. Dá o play quando você terminar. Mas faça. Destaco novamente a importância de você fazer os exercícios, tá bom? Vamos lá? Muito bom. Número 1. The company is spending millions of dollars on new anti-cancer drug. Ou seja, essa companhia, essa empresa, ela está gastando milhares de dólares em quê? Para desenvolver. To develop a new anti-cancer drug. Uma droga, um remédio aí para o câncer. Number 2. I know. Eu sei que isso parece um tanto quanto bobo, silly. Então, I know it sounds silly, but I miss him when he's gone. Né? Eu sei que parece bobo isso, mas sentirei falta quando ele se for. Olha só, esse I will miss aí o verbo sentir falta, sentir saudades. Number 3, o que você colocou aí na número 3? Não fez ainda? Passa. Olha só. How did you find out my new address? Como você descobriu meu endereço? Ah, tá pesquisando minha vida. Ai, ai, ai. Number 4. The company hopes to launch a new line of perfumes next month. Ou seja, a companhia, ela espera, tem a esperança de lançar uma nova linha de perfumes no próximo mês. And number 5. My guitar has just been gathering My guitar has just been gathering dust since I broke my finger. Ou seja, desde que eu quebrei o meu dedo, o violão lá está juntando poeira. Então, bastante poeira aí no violão, desde que eu quebrei o dedo e não consigo mais treinar, não consigo mais praticar. Tudo bem? Olha só. Agora, ele dá um lembrete aí de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, ele dá uns exemplos aqui. Desenvolvidos, a gente tem Germany, Japan, USA. Países subdesenvolvidos, Haiti, Sierra Leone, Ethiopia and other countries. E países em desenvolvimento, Brazil, Russia, and Mexico. Okay? So you have this vocabulary in this exercise. Exercício 5. Vamos ver aí o que a gente tem desse vocabulário que vai aparecer lá no texto? Olha lá. Número 1, a gente tem true. True está ligado à ideia de verdadeiro. Unused, letra G, não usados. Unused, esse un é um prefixo negativo. Tudo que a gente coloca antes de uma palavra, antes do radical da palavra, e muda o sentido da palavra, a gente chama de prefixo. Então, esse UN significa aí não usados. Number 3, even, ligada aí à letra D de até mesmo. Number 4, drawers, letra H, gavetas. Number 5, up to, o máximo, né? Up to. Working, letter F, em funcionamento, we are working. Kind, letter B, gênero, espécie. And the bit, letra C, um pedacinho, ok? A bit, just a bit.
Só um pedacinho que é bolo. Just a bit. Só um pedacinho. Tudo bem? Ótimo. Parte 6. Será que você consegue traduzir aí as expressões? Olha só. A primeira frase diz o seguinte. Olha só. The Audi A6 comes with sat-nav and climate control as a standard. Então, esse sat-nav significa Satellite Navigation. Não precisa traduzir a frase inteira, apenas a expressão. Então, Satellite Navigation, navegação por satélite. É aí uma mesma coisa praticamente que GPS. GPS significa Global Position System. Então, Satellite Navigation and GPS Global Position System. Exercise number 7, we have the expression to be worth. To be worth é a ideia de valer, valer. Então, olha só. The house must be worth $2 million. Ou seja, a casa deve valer 2 milhões de dólares. Be worth, valer. Por que esse million não tem S se são 2 milhões? Porque ele é adjetivo. Adjetivo em inglês sempre invariável. Number 2, I've no idea what these pictures are worth. Ou seja, não tenho ideia quanto valem esses quadros. Então, to be worth é a ideia de valer, ok? To be worth. Sempre worth está ligado à ideia de valer. Tudo bem? Ótimo. Vamos para o próximo exercício. Exercício 8. Ele pede para traduzir a expressão sublinhada. Então, ele fala assim, you may cash in more than $60 if you recycle a working MP3 player. Ou seja, você pode faturar, você pode receber mais de $60 se você reciclar um aparelho aí de MP3 em boas condições. Working. Lembra que a gente viu lá? Working, a ideia de estar funcionando. Exercício 9, ele traz algumas palavras em inglês e pede para a gente relacionar com outras palavras em inglês. Aqui é aquele momento de você dar uma pausa na aula e completar esse exercício. Relacione English with English, from 1 to 6. E aí? Relacionou? Aí pode dar o play. Se não, pausa e vai lá fazer o exercício. Olha só. Cash está ligado à ideia de currency, ou seja, a ideia de dinheiro, dinheiro vivo. Number 2, to cash in. Letter A, to get the money, ou seja, receber o dinheiro. Number 3, kind. What kind of music do you like? What kind of movie do you prefer? Is the same as type. Number 3, C. Number 4, mobile phones. Letter B, cell phones. They are the same. Number 5, to find out. Letter F, to learn. A ideia de descobrir coisas novas, fazer novas descobertas. Number 6, to expand. Letter D, to spread out. A ideia de espalhar. To spread out, ok? Espero que você tenha acertado. E aí, o exercício 10, ele pede para nós escrevermos essas frases em inglês. Vá pensando enquanto eu vou lendo. Olha só. Nós reciclamos todas as nossas garrafas e latas. Como será que a gente vai escrever essa frase? Letra B. Este cheque é feito de papel reciclado. Alguma ideia? Letra C. A cozinha está equipada com os mais recentes aparelhos. Pensa um pouquinho. Vê se você consegue passar essas frases para o inglês usando os vocabulários que nós estudamos até agora. Dá uma pausa na aula e tenta ver o que você consegue fazer. Eu vou te ajudar. Nós reciclamos. Olha só, uma possibilidade. We recycle, a ideia de presente, né? We recycle all our bottles and cans. Então, a gente recicla todas as nossas garrafas e latas. Can, a ideia de lata. Letra B. Esse cheque é feito de papel reciclado. This check is made from recycled paper. Então, feito de, olha lá, a procedência em inglês sempre é indicado pela preposição from. E a letra C. A cozinha está equipada com os mais recentes aparelhos.
The kitchen is equipped with the latest gadgets. Latest gadgets, né? Gadget de dispositivo. Então, a cozinha está equipada com os mais recentes aparelhos. Tudo bem? Bom, o que você vai fazer agora? Qual é a sua missão? Para nossa próxima aula, tá? Eu vou pedir que você faça a leitura do texto e que você responda em português essas questões que estão aqui no Text Comprehension. Você tem que responder essas questões de maneira dissertativa. Tudo bem? Então, por favor, para nossa próxima aula, use todo o vocabulário que nós estamos estudando nessa aula, releia o texto e responda essas questões. Essas questões, elas são mais ou menos baseadas nos vestibulares dissertativos, que você terá que escrever a resposta. Ele traz um texto em inglês e você compõe as respostas em português. Então, para a nossa próxima aula, essa é a sua missão. Use o vocabulário, leia o texto, anote coisas que você possivelmente não saiba. Se você tiver dúvida, escreve para mim no meu e-mail. Tudo bem? Lembrando que, ao fim dessa aula, você deve responder o questionário de frequência para você não ficar com falta na aula. Tudo bem? Então, gente bonita, até a nossa próxima aula e qualquer coisa, escreve para mim. Bye bye, everybody, and see you on our next class. Bye bye.